A gente sabe que a dor de uma mãe que perde sua única filha é uma das coisas mais profundas que existem. Hoje vamos mergulhar num relato histórico que é, bem, muito comovente sobre essa dor e a busca desesperada de uma mãe por uma última conversa. Pensem só na dor que consumiu essa mãe. A sua única filha, a Júlia, de apenas 14 anos, foi levada por uma doença longa, muito dolorosa. O luto foi tão forte, tão avassalador, que a saúde da própria mãe começou a falhar, sabe? Deixando ela num verdadeiro abismo de desespero. E foi bem no meio desse desespero todo que ela ouviu falar que talvez fosse possível se comunicar com quem já partiu. E ela se agarrou a esse fio de esperança, sabe? Procurou uma sessão espírita. Era a sua única chance, talvez a última, de ouvir a voz da filha de novo. Então, a sessão aconteceu num ambiente bem íntimo, muito solene. Na sala só tinha 3 pessoas. A mãe, claro, uma médium que era conhecida dela, e o narrador da história, que estava só assistindo. Essa proximidade toda deixava a expectativa e a atenção ainda maiores. E com essa invocação, a mãe abriu o coração. Cada palavra era uma mistura de súplica e fé. Uma pergunta lançada ali no silêncio, carregada de toda a esperança e de toda a dor que ela sentia. E o impressionante é que a resposta veio quase que na mesma hora. Só essas 3 palavras. Mamãe, aqui estou. Foi o suficiente para mudar tudo e dar início àquela conversa tão esperada. Certo. Agora a gente entra no momento crucial. Porque mesmo ouvindo aquilo, o coração da mãe estava dividido, né? Entre a esperança e a dúvida. Ela precisava de uma confirmação, precisava ter certeza absoluta de que era mesmo a sua filha ali. A tensão no ar devia ser enorme. Essa pergunta carregava todo o peso da dor dela e a necessidade de uma certeza para poder finalmente acreditar. E a resposta veio, uma única palavra: Lily. E é aqui que tudo muda. Lily não era um nome qualquer, era um segredo, uma alcunha de infância que só mãe e filha sabiam. Não tinha como a médium saber disso. Para a mãe, aquilo foi a prova inegável, e a emoção tomou conta. Ela desabou a chorar, mas de alívio. E não parou por aí, não. As provas continuaram a surgir. O espírito começou a escrever e a mãe reconheceu na hora. Era a caligrafia da filha dela. E depois, do nada, veio um aviso sobre um tal de Sr. Z, uma pessoa que só a mãe conhecia. Cada detalhe só reforçava a certeza. Era mesmo a sua Júlia. Bom, agora sim, com a certeza no coração de que estava falando com a filha, a conversa pode finalmente começar. As perguntas da mãe mudaram. Não era mais és tu, e sim como estás e onde estás. E a primeira mensagem da Júlia foi de puro consolo. Era tudo que uma mãe em luto precisaria ouvir, não é? Que o sofrimento acabou, que ela está em paz, feliz, e que está sempre por perto, olhando por ela. Então, como é que ela existe agora? O espírito descreveu que não tem mais aquele corpo físico que a fez sofrer tanto. Em vez disso, ela tem a aparência daquele corpo, uma forma espiritual que a mãe reconhece, mas que é livre da dor. A Júlia descreve que está num estado de transição. Ela ainda se parece com quem era, mas a jornada dela não acabou. Ela explica que ainda não é perfeita, mas que vai alcançar a perfeição através de novas existências, novas vidas. É um caminho de evolução, e os detalhes desse caminho nem ela mesma sabe ainda. Isso tudo nos leva à pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. Uma pergunta que a mãe fez sobre a própria natureza do sofrimento. É uma pergunta que ecoa em todos nós, não é? Por que as pessoas boas sofrem? A mãe precisava entender, precisava encontrar um propósito por trás de toda a dor que a sua filha passou. E a resposta da Júlia redefine o sofrimento. Ela explica que não foi um castigo, foi uma prova, um teste para a sua paciência e para a sua fé. E como ela enfrentou essa provação com confiança, a sua recompensa no outro lado foi uma grande felicidade. A conversa termina com essa mensagem de tranquilidade e esperança. A dor, no fim, teve um propósito e agora ela encontrou a felicidade. E esse, até breve, soa como uma promessa de um reencontro. No fim, essa história toda nos deixa com uma reflexão, né? Para além dos detalhes específicos dessa conversa, o que é que isso tudo nos diz sobre a nossa busca, a busca universal do ser humano por encontrar um significado no meio da dor e da perda? É uma pergunta que fica a ecoar,